Olá, pessoal da Capelania Empresarial, da Mais Um Capelania. Quero agradecer o Edilanei e toda a diretoria a oportunidade de participar com vocês aqui dessa reunião, né? Meu nome é Adriano Cruz, eu sou de Curitiba, estou aqui com a minha família já há mais de 13 anos e atuamos aqui no sul do Brasil. Estou ligado à Transmundial, né? E trabalhamos aí com a capelania escolar. E vocês vão ver por que que eu, então, de vez em quando me aventuro ou tenho que entrar na capelania empresarial, tá? Eu costumo até dizer nos meus encontros de capelania, treinamento pelo Brasil, que é, essa ferramenta é um termômetro da sociedade. Quando você usa a capelania, você consegue ver como que a sociedade está e como ela se comporta. Se você estiver numa empresa, numa escola, num presídio, você sabe exatamente qual é a situação real da sociedade. Então, é uma grande oportunidade, muitas oportunidades vão aparecer para você na capelania, e se você conseguir alinhar isso, vai ser fantástico, tá? Então, vamos aqui ao nosso, a nossa apresentação, o que eu quero compartilhar com vocês. Então, capelania nas empresas, uma oportunidade. Com certeza, essa foi a temática que o reverendo Edilanei me passou, e você vai perceber por quê, e por que que ela é essa grande oportunidade. E eu queria usar o texto de Filipenses 2, versos 6 a 11, se você puder, por favor, abrir aí a sua Bíblia, no texto de Filipenses 2, a partir do verso 6. Ele diz assim, ó, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha que coisa linda, né, meus irmãos? Que declaração linda. E eu dividi a nossa apresentação para essa reunião de hoje em três temáticas, tá? A primeira é oportunidades sem visão são um peso. Ela vai se tornar um peso na sua vida, no seu ministério. É uma capelania que precisa ter foco e visão. Nós vamos trabalhar um pouquinho disso. Então, também esse alinhamento da missão e da visão da empresa aonde você está atuando com a sua atividade de capelania. Eu conheço, eu sei, então vamos falar um pouquinho sobre isso. Sobre esse ativismo que nós ficamos loucos, né, versus a sua visão. Do improviso versus o planejamento, a gente também precisa pensar nisso. Oportunidades, e aí o ponto 2, oportunidades sem propósito gera confusão. E é impressionante. Nós vamos falar disso. O inimigo não quer parar você, ele quer confundir, porque um confuso, né, confunde o outro. Uma capelania sem propósito, que fica batendo cabeça de um lado para o outro. Quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, qualquer lugar é lugar. E por fim, essa frase que eu ouvi, não matar e sim ferir, uma estratégia que tem, infelizmente, dificultado muito a vida das pessoas, né, prejudicado o bom andamento das equipes, porque um ferido precisa de dois outros soldados para carregar. Então é muito comum isso acontecer e quem está ferido fere os outros. Vamos para o nosso primeiro ponto aqui, que é uma avaliação do texto de Filipenses 2, olhando para ele de forma assim um pouco destrinchada, né? Aberta assim. Os dois primeiros pontos que a gente enxerga é esse perfil de servo de Cristo e nós como capelão devemos ter. Primeira coisa que você, meu querido, deve observar é como capelão na empresa você precisa ter esse perfil de servo. Então, olha lá o início, diz, embora sendo Deus, não se apegou a isso. Que maravilhoso.
né? É você e eu entender o significado de ser servo. Cristo nos deixou esse exemplo, ele fez isso. Ele falou: "Ó, eu sei que eu sou, né, Deus, mas não me apeguei a isso. Eu desci, me fiz homem e cumpri a minha missão." O segundo esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo. Ele entendeu isso, ele ajustou a sua vida a isso e ele se tornou servo. Então, quando você chegar no lugar, você vai precisar entender o teu papel, se colocar no seu lugar como capelão, se ajustar aquilo e servir as pessoas. Isso é muito importante. Agora, um próximo ponto interessante é a questão da missão. Ali no texto de Filipenses diz: humilhando-se a si mesmo. Cristo submeteu a essa missão. Ele olhou para ela e disse: eu sei, essa é a vontade do Pai, então eu vou fazer. E ele agarrou com toda a força, com uma grande oportunidade e cumpriu essa missão. Então, nós na capelania, nós devemos fazer isso. Olhar e dizer: Deus, eu vou me submeter, eu vou me humilhar, deixa comigo que eu vou cumprir essa missão até o fim. E o segundo ali, depois o seguinte, é a visão. Jesus foi obediente até a morte. Focar na realização dessa visão, sabe? Focar. E Cristo teve, né, isso, essa obediência de morte, morte até a cruz. Ele olhou para ela e falou: eu tenho que ir até lá, né? Depois, ao terceiro dia, eu sei que eu vou ressuscitar. Isso faz parte do plano perfeito de Deus e eu vou cumprir com essa visão, né? Vou sobre essa visão. Então, que a sua capelania tenha essa visão, isso precisa ficar claro. E aí, no final do texto, vem o resultado, né? Aquilo que as empresas tanto gostam e amam, não só as empresas, mas os ministérios, a capelania e você, meu querido, que é colher os resultados. Então, toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Olha que lindo, né? Multiplicar esses resultados. Então, a empresa que você tiver, você vai começar a colher isso. Então, fique tranquilo que vai dar tudo certo, né? Ao seu tempo, você vai ver os frutos aí. Agora vamos lá, ponto a ponto, né? Oportunidades sem visão são um peso, se torna esse peso para você. A capelania empresarial, ela tem que ter um foco, um propósito, transforme cada oportunidade em uma ação prática. Eu vou citar aqui a empresa Girassol, que é a nossa mais nova aqui na região onde nós estamos. Aqui nós cuidamos de cerca de 45 escolas, nós temos uma equipe de mais ou menos 25 capelães, e isso dá em torno aí de mais de 10 mil alunos atendidos. E nós estamos tendo pedido de cidades circunvizinhas aqui para expansão desse trabalho de capelania escolar, tá? Eu não consigo ficar muito, eu dou todo o suporte, todo apoio e mentoria para a equipe, mas eu faço parte dessa equipe que implanta e treina a capelania escolar no Brasil, né? Mas olha só, a Girassol foi algo interessante. A gerente desse grupo do restaurante aqui da cidade, ela foi numa apresentação do Dia das Mães na escola, que a sua filha estuda, ela viu o nosso trabalho, ela conversou, ela entendeu que aquilo que estava sendo feito pelos professores e alunos na escola seria muito bom se acontecesse na empresa. Então ela perguntou: vocês não podem ir lá fazer uma palestra? Nós estamos tendo muita dificuldade com relacionamento no restaurante e tal. E aí, então, atendemos a esse pedido e, para nossa surpresa, acabou que isso ficou, né? Então, às quartas-feiras, o restaurante tem 40 funcionários, não é um grupo grande, mas então, mesmo assim, a gente ainda divide em duas turmas, né? O grupo um com 20 funcionários, depois reveza, vem o grupo 2 com 20 funcionários. E a empresa nos dá 1 hora com cada grupo. Olha que privilégio, meus irmãos, para poder fazer uma dinâmica, uma apresentação. Isso é fantástico. Então,
E isso nós temos feito já há algum tempo. E agora chegou a hora da pesquisa, porque essa gerente falou: Adriano, o que que você acha, depois de um tempo já com a capelania, da gente fazer uma pesquisa do que eles estão achando, se está fazendo efeito, se eles estão de fato entendendo tudo isso. Eu gostei da ideia, eu falei, vamos fazer. Então eu elaborei uma pesquisa com mais ou menos 15 perguntas. No nosso próximo encontro ali na capelania, eu não vou fazer dinâmica, uma palestra, uma reflexão para eles. Eu vou dividir eles em grupos de 2 pessoas ou 3 pessoas, vou colocar o papel ali com a pesquisa, eles vão ter que ler e debater e alguém vai ter que fazer anotações, vou dividir em 25 minutos, depois mais 25 minutos. 25 minutos eles vão estar juntos, ali só o grupo. Depois a gente se reúne como equipe e cada um vai poder falar um pouquinho do que pensou ali na sua, na sua roda ali, né? No seu, seja dupla ou seja o que for. Aí surgiu uma outra oportunidade também, estamos falando de oportunidades, né? E eu dei o nome para isso de o Tour do Capelão. Eu vou chegar às 7 horas quando a empresa abre a porta e vou sair às 10 horas, né, quando a empresa fechar. Então, olha que coisa extraordinária, né? Então, por que que eu vou fazer isso? Para que a gente possa ter uma conexão com cada área da capelania. E isso é muito importante. Eles pediram, eles falaram, Adriano, seria muito bom se você fosse na cozinha, ver as cozinheiras. Seria muito legal se você fosse na lojinha, porque esse grupo de restaurantes é na beira da estrada, né? Então passa muita gente. Então não é só o restaurante. Tem uma lojinha que vende queijos, doces e bebidas. Tem uma outra lojinha que vende artesanatos. Tem o pessoal da pizzaria, que é um cantinho lá com o forno a lenha, pizzaiolo, tem a cozinha com chapeiros, então são vários departamentos. Então nós demos o nome disso de o Tour do Capelão, e eu vou fazer esse tour com eles ali para poder fazer esse trabalho, um trabalho mesmo de reconhecimento, de estar presente, né, de ver o dia a dia deles, como que é a atividade, e isso então, para mim vai ser muito gratificante, tá? Seguindo aqui na apresentação, veio então a questão do prático. Mas e agora, Adriano? Tanto a empresa que nos ajuda e apoia a capelania empresarial, mas também os próprios funcionários, o que que a gente pode fazer de prático e colher? Então eu imaginei que um restaurante na beira da estrada, com tanto fluxo de pessoas, nós poderíamos fazer o que a gente vai chamar de colheita, né, ou jardim e colher sorrisos. Então, a empresa vai comprar ali vários saquinhos de bombons, sonho de valsa e tal. Nós vamos grampear uma mensagem e por uma semana os garçons, o pessoal do caixa, toda a equipe vai dizer o seguinte: você quer ganhar um brinde? Aí eu falo assim, então se você me der um sorriso, você ganha um bombom. A pessoa vai dar um sorriso, puxa, colhi um bombom, um sorriso, né? Então, uma brincadeira, um quebra-gelo, e que lá no final a gente vai poder discutir na capelania quantos sorrisos nós colhemos. Ah, foram distribuídos 1.000 bombons. Puxa, então colhemos 1.000 sorrisos, olha que legal. Então, seria essa a ideia. Agora, falando um pouquinho sobre missão e visão, a sua capelania ela precisa andar junto, ela precisa estar alinhada, você precisa conhecer a visão e a missão da empresa. Por isso, que nesse ponto anterior da pesquisa, a primeira coisa que eu fiz no papel que eu elaborei para eles, no cabeçalho eu coloquei assim, visão e missão da Girassol. Aí eu já coloquei uma pergunta, conforme a leitura da missão e da visão da empresa, o que estamos fazendo, né, de bom, e o que precisamos melhorar? Coloquei algo parecido com isso, assim, aonde estamos acertando e aonde precisamos ajustar. E aí eles vão fazer essa reflexão já logo de cara, porque às vezes é muito bonito você ter uma missão e uma visão numa placa que não é executado. Então, eu vou provocá-los a isso.
esse ativismo versus visão. A gente precisa lembrar que os 2 primeiros pontos é entender e ajustar. Entender quem você é no processo, entender que você está ali para servir, você é um capelão, você é um servo, e se ajustar a isso, né? Senão, toda vez que você chegar sem nenhum planejamento, aquilo vira um ativismo. Eu já vi, por exemplo, capelão que acaba virando um faz-tudo dentro da empresa, dentro da escola. Ele é um inspetor de pátio na escola, mas não é capelão. Ele é um disciplinador, mas ele não é um capelão. Então, isso é um risco muito grande, você ter, né, um desvio da tua função de capelão e se tornar uma coisa que você não é. Então, tome muito cuidado. Lembre-se dos 2 primeiros pontos ali, entender e ajustar, para com esse ativismo. E o ativismo te leva ao improviso. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o planejamento, né? E você vai entender um pouquinho melhor. Mas esse improviso, ele acaba acontecendo porque você está tão sufocado, cheio de coisa, isso virou um peso para você, e você vai para lá e fala, cara, eu vou fazer por fazer. E aí você vai improvisando, improvisando, improvisando. Pergunte a você mesmo o que que você está fazendo nessa empresa. Deus, por que é que eu estou aqui? Mas vamos seguir. Oportunidades sem propósito gera confusão, meus irmãos. E de novo eu falo, vou repetir aquela frase. O inimigo não quer parar você, ele quer te confundir, porque uma pessoa confusa confunde os outros. A tua capelania não sabe para onde ela quer ir, vai ficar batendo cabeça, sabe? Você chega no lugar, não está nada pronto, tudo assim, sabe? E aí você fala assim, meu Deus, eu gosto de falar ali no Girassol, que a quarta-feira é o nosso encontro, na segunda eu sei que a gerente já vai me mandar um WhatsApp ou vai me ligar, porque assim, ela quer saber, capelão, a sala já está prontinha, essa semana o senhor vai precisar do quê? Porque eu sempre uso recurso, irmão. Eu sempre uso papel, papel, eu uso canetas, eu uso corda, eu uso. Então ela sabe que eu vou usar balões, né? Eu uso alguma coisa diferente para fazer quebra-gelo, depois eu vou fazer a minha reflexão. Então ela já liga. E como ela sabe que isso está dentro do meu planejamento, ela fala: puxa, ele trabalha com algo planejado, então eu vou me ajustar. Isso dá uma segurança para a empresa. Do que você chegar lá no dia, você não sabe o lugar, a sala que você vai usar, você não sabe os recursos que você vai precisar. Isso é muito triste. Então, uma capelania sem propósito, que não sabe onde quer chegar, qualquer caminho é caminho. Humilhe-se, submeta-se a essa missão para você entender aonde você vai chegar. Agora, essa frase forte, né, que não matar e se ferir, é uma estratégia do inimigo para prejudicar o bom andamento da equipe, gente. Presta atenção, um ferido tira outros 2 soldados da guerra. Ele precisa carregar a maca, no mínimo 2. Então já são 3 fora da guerra. Olha só, e isso vira um clima terrível. Um ferido fere o outro. Isso pode ser na empresa, na igreja, na escola, na família. Então você imagina se a gente não começa a cuidar. Então tem hora que o capelão precisa pôr a faca no dente e o sangue nos olhos, falar para as pessoas, olha, Jesus curou a pessoa e disse, pega a tua maca e anda. É comum um capelão, um pastor, um reverendo chegar para um atendimento e ver aquela mesma pessoa semana após semana fazendo os mesmos lamentos. Ai, capelão, se o senhor tivesse aqui, meu Deus. Então, tem hora que você tem que dar um chacoalhão na pessoa. Querido, já falamos sobre isso, já orei com você. Vamos lá, segue em frente, levanta e dá um choque de realidade para a pessoa pegar a maca, senão ela vai sempre estar tirando 2. E isso o inimigo, nossa, ele ri da gente. Ele vai falar: essa é a minha estratégia. Tá todo mundo confuso, batendo cabeça, cheio de feridos. Então, vamos nos atentar para isso, querido. Oportunidades, obediência e foco. Muitas oportunidades vão aparecer para você, querido capelão, mas preste atenção se estão alinhadas à tua visão, à tua missão, faz parte do teu propósito, se não são distrações, vão tirar o teu foco, e isso não pode acontecer.
A obediência na execução é muito importante, a obediência no processo é muito importante. Então você tem que ir até o fim, porque oportunidades vão pipocar toda hora, e aí fica tirando o teu foco, desviando você do propósito. Então, preste bastante atenção nesse ponto. E por final, eu chego aos resultados, né, na capelania empresarial, que é o que tanto todo mundo espera, né? Sua capelania vai ser reconhecida, fica tranquilo, demora um pouquinho, mas vai acontecer. Por isso que a gente vê ali, ó. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome. E eu gosto muito desse por isso que vem depois. Por isso, teve algo antes, né? Cristo foi obediente, ele se humilhou, ele, né, lutou, foi até o fim. Capelão, tenha paciência, por isso, pelo seu trabalho, pela sua obediência, pela sua humildade. Vai até o fim, você vai colher os frutos, né? E eles vão vir no tempo certo. E aí vem, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Você vai ver pessoas na empresa sendo restaurada, né, confiando no seu trabalho, sendo transformado. E isso é um fator muito importante. Então, fico muito feliz, né, de ver que vocês estão aí, né, atuando, trabalhando nas capelanias, que essa palavra possa ter chegado ao seu coração, né, que Deus possa fazer com que as portas das empresas se abram para você e que as oportunidades que surgirem você transforme em ações práticas, mas preste atenção, com visão, né? Com dentro do propósito da sua missão, não desvie do foco, tá bom? Mas antes de terminar, eu queria só colocar, porque foi perguntado aqui na reunião sobre Adriano, às vezes a gente chega na empresa, o empresário nos joga na fogueira e deixa o capelão ali e tal, por isso que eu tenho falado muito sobre a questão de alinhar, né, esse planejamento. É muito importante que você faça esse alinhamento e tenha o seu planejamento. E o irmão comentou sobre a questão de, Adriano, mas cada visita é cada visita, ela é cheia de surpresas, tem os seus imprevistos. Tem, sim, eu concordo plenamente. Ela tem a sua característica e tal. Mas se você não tiver nada, né, planejado, você não consegue trazer de volta para o eixo. Eu sou da área de artes, eu tenho uma trupe de palhaços, nós fazemos apresentações, eu sou da área artística. Então o stand-up, ele é muito rico, mas você tem que ter o roteiro, as coisas têm que ser roteirizadas. Por quê? Porque quando você está dentro daquele momento de improviso, você sabe aonde você quer chegar, você volta para o roteiro. Então isso acontece em todo o meio, rádio, televisão, meio artístico. Então, quando a gente está na capelania, e peguem isso, queridos irmãos, você pode, em momentos, ter uma característica ali que aconteceu um imprevisto, um improviso ali que você precisa fazer na sua capelania, naquele atendimento, naquela visita, mas você volta para o planejado, porque foi planejado. Você fala assim, opa, dei uma escapada aqui porque aconteceu algo que eu não esperava, mas voltei e volta. Você não se perde. Agora, o duro é quando você vive pipocando, improviso, 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 isso vai te sufocar. E por isso eu queria rapidamente, antes de finalizar, só mostrar para vocês mais um planejamento, mais um slide que eu uso com o meu pessoal da capelania escolar, que é esse aqui. Só para vocês terem ideia de como que nós preparamos uma equipe de capelania escolar antes de ir para o campo. Isso acontece, meus irmãos. Então, olha, são 4 fases antes de fazer uma pesquisa para saber se vamos ou não para o campo. As 4 fases é orar para a construção de um propósito, despertar para saber quem vai ser sua equipe, você ir atrás, levantar essas pessoas, depois de tê-las, treinar e revelar dons, saber quem que vai encaixar em cada lugar. E depois disso, você vai mentorear, fortalecendo o vínculo, aproximando com essas pessoas. Você fez isso, agora você pode fazer uma pesquisa de campo.
Aí você vai na empresa, você faz uma pesquisa, sonda de perto o que que é, aí você faz um plano de ação, você dá uma devolutiva para a empresa, que você vai ter um aceite, você cria um calendário e dá o start, e no final do ciclo aqui você faz uma avaliação. Esse, para mim, é um processo que tem que acontecer de forma muito natural. Agora, ponto a ponto, o que que é a pesquisa? É um levantamento. Primeiro, ouvir a sua equipe. Gente, surgiu a oportunidade de uma empresa, tal, o que que vocês acham? Alguém conhece aquela empresa? Levantamento. Depois o reconhecimento, sondagem de campo. Vamos lá, vamos conversar com o empresário, o gerente, diretor, vamos passear um pouco dentro da empresa e conhecer ela. Vamos fazer um mapeamento dos problemas. Depois, vamos fazer uma justificativa. Por que que eu devo fazer isso? Olha o que eu vi de perto, escreve isso como justificativa. Aí você vai para o plano. O plano, você desenvolve uma visão com a sua equipe. Aonde eu quero chegar? Primeiro, é minha equipe. A missão, o que que nós vamos oferecer? Qual é a metodologia que nós vamos usar? Né? Como é que eu vou fazer? E por final, o desenvolvimento de ideias, né? Aí você bota isso tudo no papel, dá uma devolutiva primeiro para a sua equipe, alinha e ajusta com a sua equipe, depois você vai e faz uma apresentação, aqui está escolas, mas você vai fazer isso com a empresa, com o gerente, para você ter o aceite, aí vem a confirmação, o aceite, e aí vem a implantação, o start. Agora está na hora, vamos começar. Olha que coisa legal. Então, aí você cria um calendário. Você não pode sair para o campo sem um calendário. Você vai planilhar aquelas ideias, colocar tudo, tipo, de preferência, no ano ou semestral, o que que vai acontecer, palestras e tal. Você faz a publicação e a divulgação para a rede de capelania que você está, para a sua equipe, para todo mundo saber o que vai acontecer. Você faz o acompanhamento e a gestão, a atualização constante, a revisão desse calendário. E no final, a avaliação, que é a metodologia que você vai aplicar de pesquisa, o tempo, né, para quando, de quanto em quanto tempo nós vamos fazer, a tabulação dos dados e uma análise com uma reunião com a sua equipe, tá? Então, queridos capelães aqui da Mais Um, quero agradecer de coração, né, eu sei que o tempo corre, e a participação de todos vocês, eu fico muito feliz, quero agradecer ao Edilanei, e como Adriano Cruz, eu me coloco aí à disposição de todos vocês. Se quiser saber mais um pouquinho do meu trabalho, me conhecer um pouquinho mais, eu estou aí nas redes sociais, você vai me achar como Capelão Adriano Cruz, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado e um forte abraço para todos vocês. Fiquem com Deus aí. Tchau, tchau.